Bom dia, família. Bom dia, meus queridos. Estou ansioso pela palavra de hoje. Espero que você também esteja. Mas sempre antes de começar, eu costumo fazer uma oração. Então eu queria pedir que você baixasse suas cabeças para que nós possamos começar esse tempo orando aqui. Amém? Senhor Deus, Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui, Senhor, para entregar algo que o Senhor colocou no meu coração. Por isso eu te peço que o Senhor me use, Deus. Eu peço que o Senhor use a minha vida, que a mensagem seja clara, que a mensagem seja efetiva, seja direcionada pelo Teu Espírito, que cada palavra que saia da minha boca seja vinda do Teu trono, Senhor, com unção, com autoridade, com alegria. Senhor, é o que a Tua palavra gera em nós, alegria, autoridade e unção. Por isso que eu te peço que o Senhor tire todo sentimento que não venha do Senhor, que talvez venha sobre a minha vida. Eu peço que o Senhor tire agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa ser exaltado neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você também que nos assiste online, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem e que você saia daqui tremendamente impactado. Hoje eu vou precisar um pouco do envolvimento de vocês nessa mensagem. Posso contar com isso? Ei, gente, vou contar com 50% não dá. Posso contar com isso? Amém. Essa mensagem, ao mesmo tempo que ela é um pouco densa, ela é uma mensagem leve. Você vai ouvir, você vai entender. As pessoas às vezes olham obediência e muitas pessoas com certeza não vieram à igreja por conta desse tema. Às vezes eu penso, falo, cara, eu não vou divulgar o tema, porque se eu divulgar, não vem. Né? Mas se eu falar assim, saiba como melhorar sua vida amorosa em todas as áreas, aí lota de gente. Obediência, tô fora, não vou. Mas vocês vão ver que vai ser uma mensagem fácil, vai ser uma mensagem que vai falar o seu coração. Então, tire todo o preconceito, tire todo o pré-julgamento e deixe que o Espírito Santo fale com você através da minha vida, amém? Vamos começar. Seguinte, obediência cá para nós não é o forte da humanidade, não é verdade? A gente, cara, desde a primeira criação do homem e da mulher, aconteceu o ato de desobediência e por conta desse ato, de uma simples ordem que Deus deu. Olha só, Adão e Eva, vocês podem comer de todo o jardim, todas as frutas, mas aquela árvore ali não pode comer. Não é assim na nossa vida? Quando você pensa, cara, aquilo ali eu não posso fazer, mas dá vontade de fazer, só porque você não pode, só porque é proibido. É o que foi gerado em nós por conta da desobediência de Adão e Eva. Nos trouxe um sentimento ruim e consequências que nós colhemos ainda nos dias de hoje. Mas não foram somente Adão e Eva que desobedeceram. Moisés desobedeceu. Quando Jesus manda ele falar com a rocha, ele espanca a rocha. Saul desobedeceu. Abraão desobedeceu. Muitas pessoas na Bíblia desobedeceram. E o resultado da desobediência sempre é catastrófico. Talvez aos seus olhos, aos olhos humanos, você pense, cara, eu cometi um ato de desobediência, não é tão catastrófico assim. A sua desobediência pode afetar a geração do amanhã. Pesado isso, né? Mas vai ficar mais leve. Basicamente, obedecer é você abrir mão da sua vontade para benefício de outros. Talvez do seu patrão, talvez do seu pastor, talvez do seu cônjuge, desde que não fira os seus valores morais e éticos, não é verdade? E o profeta Samuel disse uma vez que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero ler para vocês o que está escrito em 1 Samuel 15, 22. Diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Samuel quis dizer aqui, basicamente, é que por melhor que fossem as intenções daquelas pessoas que faziam sacrifícios para Deus, né, os seus atos isolados de homenagem a Deus não deveriam e não poderiam contrabalançar com a falta de desobediência na sua conduta. Ou seja, sem a obediência, de nada serve o seu sacrifício. Basicamente isso que Samuel quis dizer ali. E eu acredito que o grande ponto é isso. Muitas vezes nas nossas vidas, nós falamos, olha Deus, eu estou me sacrificando, eu estou indo à igreja aos domingos, eu queria estar dormindo, eu queria sair com a minha esposa, eu queria sair com a minha namorada, olha que sacrifício incrível. Mas se você não obedece a Deus, de nada valeu esse sacrifício.
A Bíblia, ou você obedece tudo, ou se você decidir fracionar a Bíblia, olha, isso eu concordo, isso eu obedeço, isso eu não concordo, então eu prefiro não obedecer, você está, de certa forma, subjugando aquilo que Deus tem para você. E muitas vezes o ser humano acha que tem o conhecimento de absolutamente tudo o que vai acontecer com ele. Não é verdade? Muitas vezes Deus dá um direcionamento e você fala: Senhor, se eu fizer isso aqui, eu vou me estrepar, eu vou me machucar, não vai dar certo. Mas espera aí, se nós acreditamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que não obedecer? Não é melhor do que sacrificar? E aí deixa eu contar uma história para vocês. Por que eu falo que muitas vezes a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência de se achar autossuficiente e pensar que tem controle sobre todas as coisas. Quando eu e a Erika, quando nós morávamos nos Estados Unidos, cara, a gente tinha uma vida bem justa, financeiramente muito justa. Então assim, era contado, eu tinha X para gastar na semana. Se eu gastasse mais porque eu comprei Danone para o Enzo, na outra semana eu ia ter que sacrificar alguma outra coisa que ele não poderia ter ou que a gente não poderia fazer. Enfim, $400 para a gente era o equivalente à compra do mês. Nós gastávamos em torno de 150, 100, 125 por semana com compras. Nós tentávamos fazer compras semanais exatamente para dar essa balanceada. Um dia nós estávamos indo viajar. E aqui, ó, fica a lição para os maridos, hein? Quando a sua mulher te falar, meu irmão, se ela falou que vem de Deus, obedeça. Só obedeça. Mulher, a sua hora é agora. Olha para o seu marido, dá uma cutucada nele. E aí a Erika me falou assim: lindo, eu tenho sentido de Deus, já faz um tempo, de dar um aspirador. A gente tinha um aspirador, aqueles que você liga e ele faz sozinho as coisas lá de casa, né? Eu tenho vontade de dar um aspirador desse para uma pessoa. E na hora eu falei: você está maluca? Não tem a mínima condição da gente dar. Vou gastar $400 que custava nesse robô. A gente faz o quê? A gente não come? Ela falou: cara, mas e se veio de Deus? Eu falei: não veio, isso é voz do Satanás. Como que pode vir de Deus uma coisa dessa e eu vou ficar sem comer, sem pôr comida na minha casa? Ela falou assim: ora. Aí quando ela fala ora, é a mesma coisa que um pai falar para o filho: você que sabe. Ela falou ora, eu falei: tá bom, vou orar. Mas na minha cabeça eu estava: não vou orar, demônio safado. Enfim, fomos para a viagem. Nesse meio tempo eu tinha decidido vender também o meu celular. Então eu tinha decidido vender o meu iPhone aqui no Brasil. A gente já estava vindo, isso aí foi mais ou menos em novembro essa viagem. E aí nós estávamos vindo para o Brasil. Eu ia vender meu iPhone por $400, olha só. E então depois eu ia pegar esse dinheiro e ia comprar um celular novo para mim. E aí nós estávamos nessa viagem. Cara, eu não orei a viagem. Não orei. E cara, eu falei: não vou orar, porque vai que o diabo também fala. Não orei, cara, não orei. No último dia da gente ir embora, estava frio, cara, estava nevando, muito frio. Então eu fui pro carro, liguei o carro, tirei a neve do vidro e tal, deixei o carro quentinho, entrei no hotel, peguei o Enzo, coloquei ele no carro, deitei, porque a gente estava saindo, eram umas 4 horas da manhã. E vambora, dei a ré. A hora que eu estou saindo do carro, eu falei: cadê meu celular? Bati no bolso, falei: acho que eu deixei lá dentro. Voltei, não estava lá dentro. Me lembrei que quando eu fui ligar o carro, eu coloquei o celular em cima do carro, porque eu estava usando a lanterna. Irmãos, eu sei que aconteceu alguma coisa que eu achei o meu celular no meio da escuridão, não tinha uma parte dele que não estivesse trincada. E eu fiquei muito revoltado, fiquei muito bravo, eu saí irritado. E aí, cara, vamos embora, tal, não sei o que lá. E peguei o carro, o celular não conseguia nem deslizar o dedo lá, porque cortava tudo, estava ruim o negócio. No meio do caminho, eu falei: você pegou a mochila do Enzo? A Erika: não peguei. Eu falei: você está de sacanagem, você não pegou a mochila? Não peguei, achei que você ia pegar. Eu falei: pô, eu estava com ele no colo, não dá, não sou um polvo, eu tenho 2 mãos só. Cara, resumindo, perdemos ali mais $100 nesse negócio. Quando eu estava dirigindo de volta, revoltado, gente, eu estava muito irritado. A voz do Espírito Santo, e aqui eu quero te falar, cara, esteja sensível para aquilo que Deus vai te falar e vai te ensinar, especialmente no dia de hoje. Porque eu ouvi essa voz na minha mente, e eu sei que veio do Espírito Santo. Eu estava dirigindo e eu ouvi: vai, tonto.
Não quis gastar 400, agora vai gastar 800. Porque você vai ter que comprar o aspirador e ainda vai ter que comprar um outro celular para você. A hora que eu olhei para a Érica estava rindo. Aí eu não entendi nada, eu falei, qual que foi? Ela falou, Deus está falando com você, não tá? Eu falei, tá. E ainda Deus falou mais uma coisa para mim. Quando a sua esposa te falar, ouça. Moral da história, meu amigo. Quem pode manda, quem tem juízo é o marido. Deixa eu te falar uma coisa. Se a sua mulher é uma mulher de Deus, ouça o que ela tem para te falar. Porque naquela situação Deus não estava tentando me roubar. Deus estava tentando me abençoar. Mas o fato de eu estar tão apegado, tão ligado àquele bem, ou então às minhas circunstâncias, fez com que eu tirasse a chance, naquele momento, do Senhor me abençoar. Por me achar ou pensar que eu pudesse ser roubado naquela hora. Deus nunca vai te pedir alguma coisa para te prejudicar, meu querido. Só para te abençoar. E a obediência, a desobediência faz com que você perca grandes oportunidades na sua vida. E hoje eu vou abordar esse assunto. Hoje eu quero falar que a obediência, ela evidencia em você algumas marcas que não somente as pessoas próximas, mas todos que estão à sua volta vão conseguir enxergar. E hoje eu vou falar sobre 3 marcas que a obediência faz com que fique clara dentro de nós. Vocês estão prontos? Falei que ia ser leve? A primeira marca que a obediência gera em nós é a conversão, é o novo nascimento. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Romanos 6, 15 a 18. Se você puder, abra a sua Bíblia. Se não, está tudo bem, nós vamos falar vários versículos hoje. Somente acompanhe na tela. Se você está aí na internet, vai aparecer para você aí também. Então diz lá, Paulo dizendo lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 15 e 18. E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aqui eu quero te falar que o homem se torna escravo do pecado, porque o pecado vem das regiões das trevas. O pecado vem de Satanás. Essas regiões representadas por Satanás faz ou estabelece o reino das trevas, e existem algumas formas. As características desse reino, do reino das trevas, é que nós temos a liberdade das restrições. Então, perante o reino dos céus, o transar, eu posso falar essa frase aqui? Falei. O ato sexual antes do casamento é errado. Perante o reino das trevas, você tem a opção, a escolha é sua. 100% sua. Mentir para nós é errado. No reino das trevas, cara, mentir talvez seja a oportunidade de você se safar de algo perigoso. No reino das trevas, uma coisa que prevalece é o ódio à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus gera transformação. Porque a palavra de Deus salva, a palavra de Deus liberta. E hoje o que tem sido pregado e o que tem sido levantado pelo reino das trevas é que a Bíblia foi manipulada por homens. E aí tem um monte de gente que cai nessa história. Outra característica é o caráter praticante do mal do reino das trevas. Ou seja, dependência química, adultério, mentira, falsidade, tantas outras coisas que a Bíblia cita como frutos da carne ou obra da carne. Essas são as características desse reino. E os homens têm se tornado súditos desse reino maligno. E aí deixa eu te falar que Jesus veio a esse mundo para libertar as pessoas desse reino. Você quer ser liberto desse reino? Você quer ser liberto da pornografia? Você quer ser liberto do vício? Você quer ser liberto da idolatria? Jesus veio para te dar, não um visto para que você entre nesse país, nessa nova atmosfera espiritual, mas para transformar a sua vida. E então você não vai ter um green card.
aquele a qual talvez você nunca se sinta, nunca pertença de fato ao reino dos céus, você vai receber a cidadania que vem dele. E essa cidadania muda tudo, porque antes você não pertencia a ninguém, hoje você passa a pertencer a ele. Não tem validade, ela simplesmente transforma a sua natureza interior. E aí deixa eu te falar uma coisa, que Deus usa da sua obediência, do seu ato de obedecer, para beneficiar a sua própria vida. Você já parou para pensar nisso? Claro. Se você obedece, você tem boas consequências, é isso que eu ensino ao meu filho. Mas quando você obedece, Deus quer abençoar a sua própria vida. Vocês lembram o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Que está relatado lá no livro de Atos, no capítulo 9. Quando ele então, depois de ter, ou então orquestrado a morte de inúmeros cristãos, o assassinato, a perseguição, a prisão, ele decide ir até Damasco para fazer o quê? Para perseguir mais cristão e matar mais cristão. Então, no meio do caminho, Saulo andando lá em cima do seu jumento, do seu cavalo, tem uma visão, um raio de luz forte vem sobre a vida dele. Ele cai do cavalo, literalmente falando, e fica cego. Então ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele questiona: quem é? Quem é você? E ali Jesus se revela a ele. Não somente isso, o ato de obediência começa aí, porque Deus manda ele entrar na cidade e ficar lá por 3 dias, que então alguém encontraria ele e o ajudaria. Agora você imagina o medo que talvez ele estava, porque quando você vê, você tem controle de absolutamente todas as coisas que estão à sua volta. Você sabe quem está chegando por perto, talvez para te causar algum mal. Saulo não tinha mais a visão, ele não conseguia mais fazer isso. Além do que, as pessoas de Damasco sabiam para o que ele estava indo até aquela cidade. Então, alguém poderia pensar: cara, é legítima defesa, eu vou matar aquele que está tentando me matar. E aí deixa eu te falar uma coisa. Saulo, mesmo sem conhecer a Deus profundamente, decidiu obedecer. E aqui eu quero falar para você que não é fácil obedecer a Deus sem saber para onde você está indo. Não é fácil. Mas olha só o que aconteceu através desse ato, através dessa obediência que ele teve. Quantas pessoas não foram transformadas? Quantas dezenas ou centenas de milhões de pessoas não foram transformadas por conta das epístolas escritas por ele? Quanta revelação Deus não deu para ele por conta de um simples ato de obediência. Mas Deus também usa da sua obediência para abençoar outras pessoas. Porque nesse mesmo texto, nesse mesmo contexto, existia um discípulo chamado Ananias, que estava lá na cidade. E aí Deus fala, aparece para ele num sonho e fala: Ananias, é o seguinte, você vai ter que ir em tal lugar. E Deus direciona, você vai ter que ir na rua direita de não sei o que, mostra claramente, lá existe um homem. E você vai lá orar por ele. Meu irmão, imagina o medo de Ananias, porque Ananias sabia que Saulo estava lá para simplesmente matar e prender aquelas pessoas. Mas deixa eu te falar que Ananias ficou receoso. E aí eu quero falar para você que é cristão, que não é fácil obedecer, mesmo que você conheça Deus. Porque obedecer é você sacrificar a sua própria vontade para obedecer alguém superior a você. Aqui a gente está falando de Deus, mas Ananias sabia dos riscos e mesmo assim decidiu obedecer. E chegando lá encontrou Saulo. Aí eu quero ler para vocês, está escrito lá em Atos 9:18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Meu irmão, deixa eu te falar, não tem jeito, cara. Quando você decide obedecer a Deus, você é um instrumento na mão dele para abençoar outras vidas. Quantos aqui têm obedecido a Deus, o chamado dele? Não muitos? Cara, obedecer a Deus é a coisa mais incrível que você pode fazer. Você ainda, quando você conhece a Deus, a sua fé, cara, ela é levada para um outro nível. O seu nível de relacionamento com Ele é outro. Quando você obedece a Deus, você consegue alcançar lugares que você nunca imaginou que você alcançaria. Obediência faz isso.
Obediência faz isso. Saulo, aquele cara que era o perseguidor, se tornou imperseguido, simplesmente porque obedeceu. Aquele que matava, cara, era pessoa disposta a morrer pelo evangelho, como de fato morreu no ano de 65 depois de Cristo. Mas não é sobre isso. É sobre Deus te transformar. E o resultado da sua obediência é que você terá uma nova vida. A minha vida hoje é outra, completamente diferente da vida que eu tinha há 6 anos atrás, ou assim, 2021, há 6 anos atrás, quando eu decidi abrir mão da minha vida para seguir a Cristo. É completamente outra. E eu quero te falar aqui, quando você está em Cristo, você é nova criatura. Quando você obedece a Deus e decide seguir os seus preceitos, coisas inimagináveis acontecem. E aqui eu não estou te falando, eu estou falando que tudo que você fez ficou para trás. Isso é diferente de não ter consequência. Não, existe a consequência, você vai ter as consequências das suas atitudes. Eu ensino isso para o Enzo. Enzo, uma boa atitude provoca uma boa consequência, uma má atitude traz uma má consequência. Isso é normal, mas o que eu quero te falar é que quando você está em Cristo, você obedece a Ele, não existe mais condenação, existe salvação para a sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas coisas. Você quer viver esse novo com Deus? Obedeça a palavra dele. Obedeça a palavra dele. Amém? Segundo ponto, a segunda marca da obediência é que você tem o reconhecimento claro de quem ele é. Atos 5, 28 e 29. Isso aqui são as pessoas que estavam lá julgando os discípulos no Sinédrio. E diz assim: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. É importante que você saiba que o que aqueles discípulos estavam fazendo. Eles estavam obedecendo a Deus, eles estavam indo, pregando o evangelho, falando de Cristo, gerando transformação, gerando salvação, sendo usados pelo Espírito para trazer cura. E aí deixa eu te falar que quando você obedece a Deus, assim como esses discípulos fizeram, você reconhece todos os atributos dele. Você reconhece o Deus de provisão, você reconhece o Deus de paz, você reconhece o Deus de amor, você reconhece o Deus Salvador, você reconhece todos os atributos que Ele tem para você. Obedecer a Deus faz com que as pessoas enxerguem algo diferente em você. E aí eu quero te falar que quando você reconhece de fato quem Ele é, você sabe que as portas que precisam ser abertas na sua vida precisam ser abertas por Ele e não pelos homens. Porque muitas vezes nós colocamos tanta expectativa nas pessoas, nos homens. Nós achamos que, se eu seguir a regra, eu vou quebrar minha cara. Se eu não obedecer, se eu der o meu jeitinho aqui, eu vou ter acesso mais fácil a isso. Não é disso que se trata. Obedecer é sempre a melhor opção, sempre a melhor solução. Sabe o que Charles Spurgeon disse? Que fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele. Aquele que confia em Deus obedece a Ele. Você confia em Deus? Então você tem que obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, você confia em Deus. Quem aqui lembra de Abraão? Quem é convertido há muito tempo? Estão preparados para isso que eu vou fazer agora? Queria pedir, fica em pé um pouquinho. Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Essa aqui só sabe quem é das antigas. Pai Abraão tem muitos filhos. Canta comigo. Muitos filhos ele tem. Agora você aponta pro seu irmão. Eu sou um deles. É isso aí. Louvo. Braço direito. Senhor. Por aí vai. Pode sentar. Pai Abraão só foi reconhecido como pai de multidões porque ele decidiu obedecer. Ele conheceu todos os atributos de Deus quando Deus revela para ele Yahweh. Abraão teve revelações incríveis por conta da sua obediência. Deixa eu te falar, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão então não tinha filhos, já tinha uma idade um pouco avançada,
E aí Deus levou ele para fora, pediu que ele saísse da sua tenda e olhasse as estrelas e falou: olha só, conte as estrelas do céu. Vê se você consegue contar as estrelas do céu. Quem aqui já tentou contar as estrelas do céu? Cara, a gente vive numa cidade com muita poluição que a gente consegue contar, no máximo umas 10. Não é verdade? Eu nunca entendi esse texto. De verdade, eu nunca entendi esse texto. Fala, cara, como conte as estrelas do céu? É fácil. Num dia estrelado, não vai passar de 100. Mas quando eu casei, no ano de 2010, nós fomos fazer a nossa lua de mel na África do Sul. E nós fizemos um safari lá. E um safari noturno. A coisa mais assustadora. Gente, o leão urdia e eu falava: vai me pegar. Mas no meio da selva, no meio lá da savana, o cara simplesmente desligou o carro, desligou o farol e falou: vocês têm 30 minutos para contemplar a beleza do céu. Quando sua visão acostuma naquele lugar, gente, é impossível você contar a quantidade de estrelas. Eu queria ter tirado uma foto. O lugar fica claro. O lugar fica claro. E naquele dia eu falei para a Érica: hoje eu entendo quando Deus disse para Abraão: se possível, conte as estrelas. Porque é impossível contar as estrelas. Mas, continuando a história, Deus disse para Abraão que lá no versículo 5, né, que ele teria uma descendência enorme. Então Abraão faz uma besteira, ouve a sua mulher. Agora o homem cutuca a sua mulher aí, sua hora. Abraão faz a besteira de ouvir sua esposa, então tem um filho que não era o filho da promessa, Ismael. Mas seguiu, cara, Deus conserta todas as coisas. No versículo 17, Abraão já tinha 99 anos e Deus mais uma vez fala com ele. Eu vou ler para vocês Gênesis capítulo 17. Diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Deus não falou para Abraão: Abraão, eu vou te multiplicar só um pouquinho. Não, extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosas nações. Abrão já não será mais o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Cara, você pode até falar o seguinte para mim: Ramon, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu sei que Deus é bom. Mas deixa eu te falar, se você não obedece, não importa se você acredita ou não acredita. Você entende isso? Se você é pai, se você é filho, você acredita que seu pai tem o melhor para você, e o seu pai fala: filho, não põe o dedo na tomada porque você vai tomar choque. E aí você fala: eu acredito em você, pai, mas eu quero pôr o dedo na tomada. De que adiantou esse conhecimento que você tem? Não adiantou de nada. E deixa eu te falar uma coisa: a sua fé, ela é ativada através da sua obediência. Anota isso aí, depois você posta no Twitter. A sua fé, ela é ativada através da sua obediência. Tenha isso em mente. Não é porque você canta aqui durante o louvor, não, querido, que você é uma pessoa extremamente obediente em todas as áreas. Não é porque você vem de quarta-feira ajudar aqui a pastora Anaísa a cuidar das pessoas que precisam de cuidado, que você é uma pessoa completamente obediente em tudo. Talvez Deus esteja te falando hoje: está na hora de você servir a igreja. Está na hora de você levantar do seu lugar, dar um passo à frente e servir a sua comunidade. Sabe o que isso requer? Você reconhece, você entende a voz dele. Requer um passo de fé e obediência para que você saia disso. Quando você se relaciona com Deus a esse nível, aí sim você pode falar: eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu reconheço Deus em todas as áreas da minha vida. E aí, cara, o que eu quero te falar, que talvez essa parte você não goste muito, é que muitas pessoas, elas querem os benefícios desse relacionamento, mas elas não querem um compromisso desse relacionamento. Muitas vezes as pessoas olham o Lamartine, o apóstolo Lamartine, o pastor Lamartine, ou simplesmente a pessoa do Lamartine,
E falam, cara, ele tem uma vida perfeita, ele tem uma esposa, olha como ele se declara para a esposa dele, olha como a esposa dele se declara, ele tem um genro lindo, ele tem um genro de Deus, sabe, ele tem uma filha, ele tem netos maravilhosos, uau, olha a vida dele com Deus. Ele tem as dificuldades dele, sabia disso? Sabia que o José Luiz tem a paciência testada inúmeras vezes? Mentira, pastor, eu nunca vi ele perder a classe, mas ele tem. As pessoas, elas querem olhar muitas vezes os benefícios que um pastor tem, mas elas não enxergam o compromisso que ele carrega. Sabe qual frase me vem à memória quando eu penso isso? Quem aqui já ouviu falar, a grama do vizinho é sempre mais verde? Talvez você não veja a forma como esse vizinho cultiva essa grama, os produtos que ele põe naquela grama, o tempo que ele demanda cuidando daquela grama, aguando as flores, as plantas, o adubo, o jardineiro, o melhor jardineiro de tudo. E aí eu quero te falar uma coisa, talvez a grama do Lamartine realmente seja muito mais verde que a sua, porque ele faz da forma correta, porque ele não dá o jeitinho, porque ele não pula etapas, porque ele obedece, é fiel a Deus. Então ele tem a manifestação da sua conversão, e ele tem a manifestação do reconhecimento pleno de quem Deus é. Mas eu quero te dar uma boa notícia, você pode também ter isso. Basta uma mudança de atitude para que coisas novas aconteçam na sua vida. E aí eu quero continuar. As pessoas, mesma coisa com Abraão, olham Abraão e falam, uau, Abraão era próspero, Abraão era inteligente, Abraão era sábio, eu quero a mesma coisa que ele. Olha só o que está escrito no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 2 de Gênesis. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Uau. Senhor, nunca me peça isso. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Claramente, Deus está testando Abraão, porque se você começar a ler o capítulo 22, diz lá, Deus testando Abraão, blá, 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 e continua dizendo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus queria testar para saber se realmente podia confiar algo ainda maior na mão de Abraão. Para que todas as promessas que Deus fez fossem cumpridas, ele precisava ver se Abraão estava pronto a sacrificar. E aí, cara, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca se esquece das suas promessas. Pode passar o tempo, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, mas Deus nunca se esqueceu. Se Deus te prometeu alguma coisa, e aqui eu quero que você entenda bem, se Deus te prometeu, se não foi o seu intelecto que te prometeu, se não foi as suas emoções que te trouxe uma promessa, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar 1 mês, 1 semana, 1 ano, 10 anos, como demorou com Abraão, até mais. Ele vai cumprir as promessas dele. Quando Deus quer e manda que nós obedeçamos, é porque Ele tem um plano extraordinário. E mais uma vez eu falo, Deus nunca vai te roubar, Ele quer te abençoar. Ele não queria roubar Isaque, Ele queria abençoar Abraão através da vida de Isaque, através da sua atitude, através da sua confiança. Ele queria mostrar para Abraão que a obediência dele, naquele dia, mudaria gerações. Você percebeu como nós podemos cantar que Abraão tem muitos filhos ele tem. Por quê? Porque ele obedeceu naquele dia. E olha o que Deus disse em Gênesis, no mesmo capítulo 22, no versículo 18. E disse, jurei, por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obediência a Deus nunca é o mais fácil, mas é a coisa mais assertiva que você pode fazer na sua vida. Sempre será o mais seguro para você. E a sua obediência de hoje pode transformar a geração de amanhã. Pensa quantas pessoas não se converteram através de Billy Graham, porque ele decidiu ser obediente. E quantas vidas não foram transformadas através da atitude dele.
Pensa quantas pessoas não conheceram a palavra de Deus através da vida do apóstolo Lamartine. Por quê? Porque ele foi obediente a Deus e decidiu abrir mão da sua própria vontade de talvez seguir uma carreira em engenharia ou de ser músico. Para quê? Para estar em cima de um púlpito falando de algo que queimava no coração dele, que era a palavra de Deus. Muitas vezes eu penso, quantas pessoas será que eu posso impactar? Mas você pode fazer a mesma coisa. Você não precisa de um púlpito para impactar pessoas. Você precisa do Deus dentro de você. Você precisa que essa palavra queime no seu coração, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Ontem foi um dia que provavelmente você se declarou para sua namorada ou para sua esposa. Por quê? Porque isso é verdade para você. Se você mentiu, pobre de você. Mas por que é tão fácil eu falar para a Érica que eu amo? Porque de fato eu amo. E por que é tão fácil eu falar que Jesus transformou a minha vida? Porque Ele transformou. Porque isso é verdadeiro dentro de mim. E a palavra de Deus tem que ser verdadeira dentro de você. Amém? Terceiro ponto e último ponto que eu quero falar para vocês. Que uma outra marca da obediência é a manifestação do amor. Cara, 3 de junho, um dia após o dia dos namorados, ontem foi o dia do amor. Mas quando você obedece a Deus, todo dia é dia de amor, meu amigo. E eu quero ler para você. João 14:15 diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Quem aqui obedece os mandamentos? Não levanta a mão. Não vamos comprometer ninguém aqui. Esse amar aqui vem do amor ágape, que é o amor incondicional. A gente sabe que existem 4 tipos de amor no grego: o amor ágape, o amor filéu, o amor eros e o amor estoge. Esse ágape é o amor incondicional, o amor de Deus com a gente. Jesus fala muito bem sobre todas as linguagens de amor. Mas alguns estudiosos cravam que a obediência é a linguagem preferida de Deus. E cara, e não é de se estranhar, porque no versículo 21, ele diz, mais uma vez: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que? Então olha que coisa incrível. A palavra de Deus carrega inúmeros mandamentos, muitos mandamentos. Mas ele é muito claro, Jesus é muito enfático quando questionado qual era o maior de todos os mandamentos. Vocês lembram dessa passagem? Eu vou ler com vocês o que está escrito em Mateus 22, de 36 a 39. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ai, ai, ai. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, vamos por parte, vamos separar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso aqui é o quê? É, cara, você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E aqui eu queria fazer um exercício com vocês. Feche seu olho, rapidinho, feche seu olho. E eu quero que você pense, na sua cabeça, em que posição está Jesus. Seja sincero com você mesmo. Aqui ninguém está te julgando, você não vai falar alto. É na sua mente. Talvez você até deseje que Deus esteja em primeiro lugar, mas Ele se encontra lá na 5ª colocação. Talvez o seu marido está à frente disso, talvez os seus filhos estão à frente de Deus, talvez o seu trabalho, talvez o seu futebol, talvez a cerveja com seus amigos. Eu não sei o que é que pode estar à frente, mas pensa por um instante. O que está à frente de Deus na sua lista? Existem tantas coisas que as pessoas colocam à frente de Deus. Existe o dinheiro, pode continuar com o seu olho fechado, vai pensando aí. Existe o dinheiro, e porque as pessoas colocam o dinheiro acima de Deus, elas não dão o dízimo, porque o dízimo é bíblico, e elas pensam: uau, se eu der o dízimo eu vou perder. Perderam completamente a chance de ser abençoado. Existem pessoas que colocam a carreira acima de Deus. Eu vivo para trabalhar, o trabalho é a minha vida. Existem pessoas que colocam o status, e por isso muitas vezes não querem servir, ajudando de quarta-feira, ouvindo no Reviva, dando uma força. Não, eu ajudaria mesmo se eu estivesse no louvor, se eu estivesse lá em cima do púlpito pregando. O que você tem colocado acima de Deus, a sua lista? Pode abrir seu olho aí.
Você fez essa lista e você não precisa se expressar. Você pode mudar a ordem e as prioridades dessa lista, a hora que você quiser. Mas sempre Deus tem que estar no topo dessa lista. Uma vez me perguntaram como que é a lista. Eu tive uma aula disso, era de família na minha universidade. E o certo a se fazer, para mim, Deus, minha família e o meu trabalho. Essa é a pirâmide correta. Deus é a base de tudo. Se você quiser fazer o contrário, mas colocou Deus sempre número 1. Família número 10, seu trabalho número 3. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus que nos ensina que se nós amamos os mandamentos e nós guardamos os mandamentos, nós seremos conhecidos como pessoas que obedecem a Deus, certo? É o que está na palavra de Deus. Agora, eu lembro que eu preguei no começo do ano a minha primeira mensagem a respeito da Bíblia. E dentro dessa mensagem eu trouxe um estudo que mostra que na geração Z, que é a geração que nasceu no ano 2000, sabe quantos por cento dessas pessoas acreditam que a Bíblia é inerrante e é a base para toda a vida? Sabe quanto? 4%. 4%. Como uma geração que somente 4% acredita que a Bíblia é inerrante e é a base para a vida, pode dizer que é uma palavra de Deus, se não confia na palavra de Deus? Cara, se você acredita realmente que a Bíblia é a palavra de Deus, você não negocia com ela. Se ela diz que fazer sexo antes do casamento é errado, você não tenta argumentar, você obedece. Se a palavra de Deus diz que você deve seguir a regra e não furar fila para tomar vacina, porque você está com medo. E aqui, cara, eu fiquei abismado essa semana com a quantidade de relatos que eu ouvi de pessoas que furaram fila para tomar vacina, cara. Eu não vou dar sermão em ninguém aqui não, acho que cada um tem sua consciência, entendeu? De verdade, cada um tem sua consciência. Mas são essas mesmas pessoas que chamam políticos de corrupto. E eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Mas enfim, seguindo. Me desconectei aqui, não deveria ter falado, mas falei. Se a Bíblia diz que você não deve mentir, você não vai achar uma situação ou umas circunstâncias que justifiquem o seu ato de mentira. A Bíblia não se negocia, se obedece. Você já falou isso para o seu filho alguma vez? Eu falo às vezes para o Enzo, eu não estou negociando com você. Eu estou te dando uma ordem, simplesmente obedeça. Para o seu bem, obedeça. Quando ele está em cima do muro andando, o John outro dia estava escalando esse negócio aqui, ó. Desce daí, John. Não, eu quero subir. Desce daí, cara. Você vai cair, você vai se machucar. Eu não quero que ele negocie comigo falando, papai, eu acho que eu sou o super-homem. Eu quero que ele desça, eu quero que ele me obedeça. A palavra de Deus é a mesma coisa. Deus não quer que você negocie. A Bíblia não é aberta para negociação. Ela é um mandamento. Ou você decide cumprir, ou você não decide cumprir. Seja qual for a sua vontade. Só que deixa eu te falar, arque com as consequências. Arque com as consequências. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, significa obedecer os mandamentos do Senhor. Agora, o segundo diz lá que, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu posso confessar, foi difícil demonstrar amor para essas pessoas que eu fiquei sabendo que fizeram isso, que furaram a fila. É difícil, cara, demonstrar amor para o fofoqueiro. Não é verdade? Fala, Senhor, eu até posso demonstrar amor, mas corta a língua dele. É difícil você demonstrar amor para aquela pessoa, muitas vezes, que caiu em adultério mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e está destruindo a família. Você pensa, o cara é muito burro. Está destruindo a família dele, cara, por um sentimento que vai embora. Uma vez eu estava aconselhando um jovem, 2 anos de casado. Há 1 ano tinha um relacionamento fora do casamento. E eu falei para ele, você escreve o que eu estou te falando, meu amigo. A decisão é sua. Você veio aqui, você sabia o que você ia ouvir, é isso que eu vou te falar. Se você não mudar o seu caminho, você vai separar da sua esposa, porque ninguém aguenta. E 1 ano depois, ou menos de 1 ano depois, essa menina que você está hoje vai te dar um pé e vai achar um outro, porque você não foi o primeiro e você não vai ser o último. Eu não estou lançando praga não, gente. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus. É tempo de você se consertar. Na boa, estou falando disso aqui amarradão.
É tempo de você se consertar. Mas diz lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? É o meu amigo? É o meu brother que anda comigo? É o pastor Lamartine, que além de tudo é o meu sogro? Quem é o meu próximo? Eu quero ler para vocês o que está escrito em Mateus 5, 43, 48. Já estou acabando, gente. Prometo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ponto. Primeira coisa, Deus não disse isso. Deus nunca disse isso. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui foram líderes religiosos que implantaram essa frase depois de ter estudado Levítico capítulo 18. Aí eles usaram isso aqui. Eu acho que é Levítico 18, pastor, é isso? Estou certo? Eu acho que é. Enfim. Aí eles falaram, odiarás o teu inimigo. Então, primeiro ponto, entenda, Deus nunca mandou você odiar ninguém. Nunca partiu da boca dele, odeia o seu inimigo. Mas vamos lá. Eu, porém, vos digo, isso Jesus dizendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ai, Jesus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? É isso aí, Deus, vamos lá. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de mal? Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É fácil obedecer isso? Claro que não. É o que eu te falei. Um fofoqueiro você tem vontade de dar um nó na língua. Um intriguento dá vontade de fazer outras coisas também. Mas são essas pessoas que precisam de amor. Porque talvez sejam pessoas machucadas, e mesmo que sejam pessoas com más intenções, o nosso papel é amar. E Deus não falou só, você vai amar só se essas pessoas forem boazinhas com vocês. Não, você vai amar, porque você vai demonstrar a luz de Cristo quando você ama aquelas pessoas que o mundo fala, vira as costas para elas. Vira as costas para essas pessoas, é o que o mundo diz. A obediência a Deus manifesta o amor de Jesus. E adivinha só quem precisa desse amor? Você sabia que o mundo tem quase 7,7 bilhões de pessoas? Cristãos, entre cristãos eu estou falando ortodoxos, protestantes e católicos, pessoas que acreditam em Jesus, nós somos em torno de 2 alguma coisa bilhões de pessoas. Eu estou falando que existem mais de 5 bilhões de pessoas que não entregaram o coração para Jesus. E aí você acha que julgando essas pessoas, demonstrando ódio para com essas pessoas, fazendo comentários maldosos, homofóbicos, preconceituosos, você acha que a gente vai conseguir demonstrar qualquer tipo de amor com essas pessoas? Ame essas pessoas. Porque se você não amar, o mundo tem abraçado cada uma delas. O amor é a influência do Espírito no coração do crente, meu irmão. É isso que eu quero te falar hoje. Inclusive um aspecto do fruto do Espírito. E faz parte da transformação ética que o Espírito Santo opera em você. Nós que somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? E essa transformação evidencia para outras pessoas também. E aí eu quero te falar uma coisa. Amar não é uma escolha. Aliás, perdão, amar não é um sentimento, é uma escolha. Eu queria que você entendesse isso por um tempo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o outro semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A obediência manifesta o amor de Cristo. Manifesta o amor de Cristo na vida daquele dependente químico. Manifesta o amor de Cristo na vida daquela pessoa machucada, da mãe solteira. Manifesta o amor de Cristo para todos aqueles que precisam. Queria pedir que você fechasse seus olhos.
O primeiro apelo eu quero fazer para você, que talvez tenha entrado aqui hoje sem nunca ter entregado seu coração para Jesus. E aí você entende que existem coisas que você acredita que talvez não façam muito sentido e vá contra, e vai na contramão de tudo aquilo talvez que você ouviu no dia de hoje. Talvez você esteja pensando, cara, eu queria conhecer esse Deus amoroso. Eu queria conhecer esse Deus maravilhoso, cuidadoso. Eu queria conhecer essa pessoa extraordinária que é Jesus. Mas eu não sei como fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está sentindo algo no seu coração agora, talvez um desejo de se expressar, talvez um desejo de levantar a sua mão, talvez um desejo de reconhecer ou conhecer a Deus de uma maneira diferente, especial e bem mais profunda daquilo que você tem ouvido. Talvez você diga para mim, Ramon, eu já entrei em outras igrejas, mas hoje eu tenho sentido algo especial. Eu queria conhecer o Deus de provisão, eu queria conhecer o Deus de cuidado, eu queria conhecer o Deus de amor, eu queria conhecer Jesus Cristo, esse cara que demonstra amor e demonstrou amor por tantas pessoas, porque eu preciso carregar isso dentro de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Se você entrou aqui hoje e está sentindo isso, eu quero ler para você uma última coisa que está escrito em 1 João 4,19, que diz assim: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E não é fácil você tomar essa decisão, mas eu posso te garantir que é a decisão mais assertiva da sua vida. Entregar o seu coração para Jesus, para que as marcas da obediência sejam manifestas na sua vida, para que outras pessoas sejam beneficiadas. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa manhã, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto e que nós possamos te enxergar. Levante a sua mão bem alto, onde você estiver. Se você também está nos assistindo online, cara, ore com a gente, feche o seu olho. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa manhã, para que você entenda as manifestações, para que você viva isso de uma maneira clara, levante a sua mão bem alto, que nós iremos orar. Eu não estou aqui para te pedir absolutamente nada. Eu estou aqui para te trazer uma revelação de que você é amado, de que você é especial e de que Ele ama a sua vida. Fique com a sua mão levantada. Eu peço que você, se você puder levantar do seu lugar, fique em pé. A igreja vai ficar de olho fechado e você simplesmente levanta do seu lugar. Eu quero fazer essa oração com você. Glória a Deus pela sua vida. Fique em pé, meu irmão. Se você deseja fazer essa oração de entrega, se coloque em pé nesse lugar. Nós não queremos te expor, nós queremos nos conectar com você. É importante que nós consigamos te enxergar. Glória a Deus pela sua vida. Marcas da obediência vai fazer com que você viva uma transformação, e a transformação que você viverá impactará outras gerações, a começar dentro da sua casa. Se a sua casa está uma bagunça, você precisa primeiro colocar Deus como prioridade, e você não consegue colocar Deus como prioridade se você não declarar que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Se você deseja fazer essa oração pela última vez, levante do seu lugar que nós vamos orar. Glória a Deus. Você que está de pé, você que levantou, queria pedir que você colocasse a mão no seu coração. Você que também está nos assistindo online, coloque a mão no seu coração e fale assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu peço, Jesus, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me perdoe, que o Senhor limpe a minha mente, o meu coração, e que o Senhor faça morada dentro de mim, e que a partir desse ato de obediência eu influencie inúmeras pessoas. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Você que fez essa oração, vai chegar um diácono do seu lado. Nós queremos pedir que você acompanhe esses diáconos
para que nós possamos orar com você. Nós não vamos te pedir nada, nós só queremos nos conectar com você, conhecer a sua história, ter um tempo de oração individual. Então, você que está aí atrás, se você puder seguir os diáconos, e aqui na frente também, se você puder vir junto, vai ser bênção. Agora eu quero fazer, e você também que fez essa oração online, se você tem o QR Code na sua tela, se você puder escanear e entrar em contato conosco, nós queremos te conhecer, nós queremos nos conectar com você. A gente não faz isso aqui só para simplesmente aumentar e falar, uau, olha só, mais 10 pessoas se converteram. Não, nós queremos gerar uma família, queremos que essa família cresça. Agora, para você que já se converteu, já entendeu a mensagem, mas deseja colocar o Senhor no topo da sua lista, obedecer a Deus em todas as áreas, para que a expressão da obediência seja clara na sua vida, eu queria pedir que você se colocasse em pé e nós vamos orar. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é um tempo onde você precisa pedir perdão para o Senhor, pedir perdão pelo tempo que você gastou, pedir perdão pelo tempo que você perdeu sem fazer com que Ele fosse o centro da sua vida, que Ele estivesse na posição mais alta, pelas vezes que você desobedeceu simplesmente porque você teve vontade de desobedecer. Deixa eu te falar uma coisa, isso não faz de você uma má pessoa, isso faz de você um ser humano. E nós temos que lidar com essas emoções todos os dias, todos os dias. Então, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, que você tenha um tempo de colocar a sua vida no altar e falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me mude agora. Eu preciso que essas marcas da obediência sejam claras para todas as pessoas que me olham e que andam e caminham comigo. Obediência a Deus faz com que as pessoas vejam a conversão que você tem. Obediência a Deus faz com que você reconheça quem de fato Ele é. E obediência a Deus manifesta o amor que Ele tem através da sua vida para outras pessoas. Pai, nós queremos Te adorar, nós queremos engrandecer o Seu nome nessa manhã, Deus. Dizendo que não importa os nossos sentimentos, Pai, nós queremos ouvir a Sua voz e obedecer ao Senhor, Deus. Pai, mesmo que não faça sentido aos nossos olhos, nós estamos aqui porque nós declaramos que nós sabemos que a Sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Deus, é a Tua palavra que diz. A Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, nós reconhecemos a Tua soberania. Nós reconhecemos onde o Senhor está. E nós queremos Te adorar e dizer, Deus, nos torne obedientes, Senhor, à Tua palavra e sensíveis à Sua voz. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que não existe chance de nós nos machucarmos quando nós ouvimos a Tua voz. Não existe chance, Senhor, de nós quebrarmos as nossas caras quando nós ouvimos a Sua voz. Não existe chance, Senhor, de termos, Senhor, a nossa vida fracassada quando nós obedecemos a Sua voz. Deus, que nós possamos exercitar essa fé, Deus, para que não haja dúvida, para que não haja questionamento, mas que haja, Senhor, a vontade de Te obedecer e que essa vontade seja maior do que qualquer coisa dentro de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.